Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 13. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nércio em gloriar-me. Vós me constrangeis, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Porque em que tendes vós, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos, vos não fui, vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Nós temos nós temos Paulo aqui nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, assumindo duas personalidades, duas pessoas, vamos dizer assim, né? Ele vai começar no versículo 1, em verdade não convém gloriar-me. Então, de si mesmo, ele não tinha de que se gloriar, a não ser dos sofrimentos, que ele vai falar mais para frente, dos seus sofrimentos, das suas fraquezas, das suas injúrias, das necessidades, perseguições, angústias, ele fala isso no versículo 10. Mas ele sabia que naquilo que ele recebia do Senhor, nenhuma glória era dele. Por isso que ele faz uma distinção interessante aqui, quando ele fala em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E então ele começa o versículo 2 dizendo: conheço um homem em Cristo. Quem é esse homem em Cristo? Bom, certamente é ele, né? Mas ele não assume essa identidade abertamente, porque ele está falando do homem em Cristo, ele não está falando do homem em Adão. Ele não está falando do Paulo, que todos eles conheciam pessoalmente, todos eles viam, e às vezes não gostavam muito, mas ele está falando de um homem em Cristo. Então nós também temos essas duas identidades. Nós somos, segundo a carne, homens em Adão, porque ainda que tenhamos sido salvos pela fé em Cristo, ainda não estamos num corpo glorificado, ressuscitado.
nós estamos num corpo de carne que é o corpo que recebemos de Adão. Esse não melhora nunca, esse nunca vai melhorar. Essa é a última coisa que falta nós nos livrarmos enquanto estamos aqui na Terra, para depois partirmos para a presença do Senhor. Nunca mais teremos este corpo de carne que nós herdamos de Adão. Teremos sim o nosso corpo, mas transformado segundo Cristo, a imagem do Senhor Jesus. Então, quando ele fala, conheço um homem em Cristo, nós devemos entender que todos nós, os que cremos, somos também homens e mulheres em Cristo. E às vezes nós perdemos isso de vista e passamos a ter um relacionamento ruim com algum irmão, porque nós não percebemos que ali, escondido naquele corpo de carne, que talvez não nos agrade muito, está um homem ou uma mulher em Cristo. Então ele se lembra de um episódio há 14 anos, mas ele deixa muito claro que ele não sabe se ele estava vivo ou morto nesse episódio. Porque ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. O que poderia ser isso? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Ele não revela se ele estava vivo ou morto. Porque fora do corpo, é claro, ele estaria morto, né? Alguns sugerem que isso tenha sido aquela ocasião em Listra, se não me engano, em Atos capítulo 14, quando ele foi apedrejado e carregado, dado como morto, que é aí que ele teria tido essa experiência. Mas a Bíblia não afirma isso. Nenhum texto afirma isso. Então a gente só pode supor e não fincar o pé numa suposição dessa, porque não é o caso. Deus teria revelado se ele quisesse que nós soubéssemos, né? Então ele conta que foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Nós entendemos lá pela conversão do malfeitor na cruz, que o Senhor também prometeu que eles se encontrariam naquele mesmo dia no paraíso. E Paulo fala aqui no versículo 4, ele identifica esse terceiro céu como o paraíso. Existe um céu, que é esse que nós olhamos para cima, nós vemos as aves voando, as nuvens, os aviões. Esse é o primeiro céu. Existe um segundo céu, que é o firmamento, é o espaço onde estão os planetas, as estrelas. Esse é o segundo céu. E existe o terceiro céu, que é esse onde Cristo está, onde os que partiram para estar com Cristo estão, todos eles, onde também, eventualmente, Satanás e seus anjos se apresentam diante de Deus, como aconteceu lá em Jó, no livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, quando Satanás veio e se apresentou diante de Deus. Isso deve ter ocorrido no terceiro céu, porque quando nós oramos, em Efésios capítulo 6, quando nós batalhamos contra as potestades, os poderes, né, os anjos maus, nós fazemos isso sabendo que eles estão nos celestiais, que fala lá, nos lugares celestiais. Os lugares celestiais não são necessariamente o terceiro céu, mas pode ser também quando Satanás entra para alguma coisa, alguma conversa com o Senhor no terceiro céu para nos acusar diante do Senhor, porque ele é o acusador dos irmãos, como fala em Apocalipse. Então, ele está sim, nos lugares altos. Inclusive, aquele versículo de Efésios 6, eu andei prestando atenção nele, ele fala, Efésios 6:12,
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Repare que aqui ele falou de diferentes classes de seres espirituais. Não necessariamente que sejam diferentes seres espirituais, mas diferentes classes ou classificações, como você tem numa empresa. Você tem o diretor, você tem o gerente, você tem o operário, são diferentes classes de pessoas. Aqui são diferentes classes de poderes, de anjos malignos que caíram, né? Então, contra os principados, essa é uma classe, as potestades, essa é outra classe, os príncipes das trevas, essa é outra classe, as hostes espirituais da maldade. E aí, quando ele fala nos lugares celestiais, essa expressão não é necessariamente o terceiro céu. Em outra versão, fala nas regiões celestes. No, no grego, é epourâneos, epourâneos, que é traduzido como acima do céu. Que céu? Este céu físico que nós enxergamos. Então, certamente esses anjos todos estão aí habitando essas esferas altas, essas esferas celestiais, essas regiões celestes, como fala em outra tradução, em outra versão. Mas voltando ao nosso capítulo de 2 Coríntios 12, então, nós temos ele identificando que foi arrebatado ao terceiro céu e que esse terceiro céu, no versículo 4, é o paraíso. Todos nós, os que cremos, vamos conhecer esse terceiro céu. Assim que ficarmos livres dessa carne, mesmo ainda não ressuscitados, nós estaremos no terceiro céu. Não estaremos dormindo, como ensinam algumas religiões falsas, como as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do sétimo dia. Não estaremos dormindo. O verbo dormir, como Paulo usa em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4, ele é aplicado ao corpo. Então, quando nós morremos, né? Se morremos ainda aqui nesse mundo, o nosso corpo estará como que dormindo, mas o nosso espírito e a nossa alma estarão bem acordados, como estavam lá o rico e Lázaro, na história que o Senhor conta no Evangelho. Então, conheceremos esse paraíso. Eu, pelo menos, tenho muita vontade. Você fala isso para um incrédulo, né? Ele bate 3 vezes na madeira. Não, vira essa boca para lá. Não, que isso? Você é muito jovem, tem uma vida toda pela frente. Aquelas conversas, né? Mas poucos sabem que viver, como Paulo fala, né? Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque realmente ele sabia para onde ele ia. Essa é uma bendita esperança, irmãos. Saber para onde nós vamos. Quando a gente vai num velório e vê aquela gente chorando, todos chorando, né? Mas quando você sabe que é um salvo por Cristo que faleceu, que privilégio, que tamanha bênção, saber que ali só ficou o vasilhame, o vasilhame sem retorno ainda, né? Que a carne vai apodrecer, não tem jeito. Ou vai ser transformada, se nós formos transformados antes da morte. Mas esse paraíso, então, nós vamos conhecer. E vamos conhecer, e já estão lá muitos de nossos irmãos e irmãs que um dia creram no Senhor Jesus e foram salvos, já estão no paraíso. Eu me lembro daquele evento que aconteceu há poucos anos, quando aquela organização terrorista, o ISIS, pegou lá vários homens cristãos na Síria e enfileirou todos eles numa praia, e atrás de cada um deles ficou um terrorista com uma faca. E aí, quando foi dada a ordem, eles
passavam a faca no pescoço do cristão. E a mídia não noticiou tanto isso, mas a gente fica sabendo por outros testemunhos, que eles estavam cantando hinos. Eles iam morrer, sabiam que iam morrer, mas ficaram cantando hinos. E dois homens desses eram dois irmãos biológicos, né? Depois teve uma entrevista num canal de televisão em que a mãe deles e um outro irmão foram entrevistados e eles falaram que estavam felizes, porque agora dois membros da família já estavam com o Senhor no céu. Olha que loucura. Eles partiram dali para estar na glória. Então, quando o diabo faz alguma coisa assim, né, ataca os cristãos, achando que está fazendo uma grande coisa, ele está fazendo um favor. Ele está só reduzindo o tempo de sofrimento aqui na Terra e mandando para o céu aqueles cristãos. É isso que o diabo faz quando ele persegue e mata um servo de Cristo. E aqui, então, Paulo vai contar que ele conheceu esse tal homem, que é ele próprio, mas ele não vai se referir, né? Ele não vai falar assim, eu fui ao paraíso, como tem alguns pastores mentirosos aí na internet, né? Que o cara que fala que, você vê, tem vídeo no YouTube, eu desci ao inferno e depois eu fui ao céu. Dá vontade de falar assim, por que você não ficou já no inferno? Você vai ficar lá? Porque o cara descreve um inferno que não tem nada a ver com a Bíblia, né? No inferno desses mentirosos, tem gente sofrendo, mas não tem ninguém, o inferno está vazio, o lago de fogo está vazio. O lago de fogo está vazio, só o primeiro habitante, os primeiros habitantes do lago de fogo serão a besta e o anticristo, e depois, 1000 anos depois, Satanás e habitará lá, e aí então entrarão todos os perdidos que terão passado pelo grande trono branco de Cristo, para receber suas sentenças e serem lançados no lago de fogo. Então, o lago de fogo está vazio. Quando uma pessoa morre hoje, seja ela crente ou incrédula, ela entra no estado de Hades. O Hades, que em algumas traduções, às vezes, é traduzido como inferno, também está errada a tradução, que o Hades a pessoa está desencarnada, ela já não está mais no corpo. Agora, lendo a história do rico e Lázaro, nós sabemos que nessa condição de Hades, não exatamente um lugar físico, né, mas uma condição de desencarnado, os perdidos já sofrem. Eles ficam ali sofrendo antes de serem lançados no lago de fogo, que é a etapa final que nós aprendemos lá de Apocalipse. Então eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, versículo 3 de 2 Coríntios 12, foi arrebatado ao paraíso, foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ele não diz aqui que ele não tem entendido essas palavras, porque não fazia sentido algum ele ouvir palavras ininteligíveis, palavras impossíveis de serem entendidas. Mas ele fala que elas são impossíveis de serem transmitidas, de serem faladas, porque é um outro departamento agora que ele está falando. Então, nós estamos falando agora de um estado, de uma condição e de um lugar, esse paraíso, de onde você não sai com informações para ficar alardeando depois. E nem Paulo fez isso também, como eu disse, como fazem alguns desses pregadores mentirosos da internet, que ficam contando farol, que foram para o céu, que encontraram não sei quem lá, e foram para o inferno. Então, a pessoa faz isso para se gloriar, né? Para parecer importante, para querer aplausos, para ganhar dinheiro, porque normalmente muitas dessas igrejas pagam por testemunho. Se você tiver um testemunho de que você morreu e foi para o céu,
pode arrumar até uma equipe para assessorar você, para fazer a sua propaganda, porque você vai ser chamado para dar esse testemunho nas igrejas, porque isso aí enche, né? As igrejas enchem de pessoas para escutar testemunho. Eles não estão interessados na verdade, porque nós não temos na Bíblia que a igreja se reunisse para ouvir testemunhos. Não. É claro que quando os apóstolos voltavam de alguma missão, eles contavam o que aconteceu, né? A alegria de todos os irmãos. Mas isso é diferente de você chegar lá e falar assim: eu estava com uma dor aqui na orelha esquerda, que passou para a orelha direita, e depois foi até o dedão do pé, e aí eu orei, e aí o pastor pôs a mão em mim, e eu fui curado. Isso aí não existe. Na Bíblia isso não existe. Isso é invenção desses picareta de igrejas aí que fazem isso para ganhar dinheiro, para atrair verba, né? Então ele não ele sabia o que ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Deixa eu ver a outra versão, o que diz aqui, palavras inefáveis, palavras indizíveis, ou seja, que não podem ser pronunciadas. A do Darby também fala palavras indizíveis. Aí no versículo 5, de alguém assim me gloriarei eu. De alguém assim como? Quem é esse alguém? Um homem em Cristo. Percebe que ele faz uma distinção aqui? De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Vê que ele faz uma divisão aqui entre esse homem em Cristo e ele próprio, esse homem na carne, que é Paulo, né? Ainda no seu corpo, porque são duas esferas completamente antagônicas, completamente distantes uma da outra, um homem na carne e um homem no céu. E aí, no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Não serei tolo, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Esse é um cuidado que todo cristão deveria ter, viu? Essa semana teve um lá que me escreveu, pôs um comentário num vídeo, falou assim: o Mário Persona é o maior evangelista e maior teólogo do Brasil, alguma coisa assim. Eu tive que responder, né? Eu falei assim, não sou maior nenhum, nem coisa nenhuma, e nem sou teólogo. E mandei para ele aquela carta de que Darby escreveu sobre como como não louvar homens, né? O erro de se louvar homens. Uma carta a respeito do louvor dado a homens. Essa carta foi, na realidade, Darby escreveu porque ele tinham publicado um livro dele. A editora, naquele tempo, o cara mandava os manuscritos para a editora fazia tudo, publicava, punha para vender e tudo mais, né? E aí, quando ele recebeu o exemplar dele, para ele verificar, tinha um prefácio escrito pelo editor. E o editor escreveu assim, rasgou a seda, sabe? Darby era um homem maravilhoso, era um homem, não tem ninguém tão humilde quanto ele. Então, falou um monte. Daí o Darby pegou, sentou e escreveu uma carta sobre louvar homens. Você encontra essa carta, eu publiquei no meu site já, você encontra no acervo digital cristão, uma carta sobre louvar homens. O erro que é louvar homens. Por quê? Porque homens são falhos. Um dia eu estou de pé, outro dia eu caio. Não é? O louvor deve ser dado só ao Senhor, a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, nem ao Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus, mas ele está aqui na terra na qualidade de um servo. E um servo não é para ser louvado.
Você vai a um casamento, você não agradece, quer dizer, você agradece por ser educado, né, nas coisas que você recebe. Mas você não vai depois falar com o garçom e falar assim, puxa, que festa que você deu, garçom. Não, você vai falar com o pai da noiva, ou o pai do noivo, não sei qual que enfia a mão no bolso, né? Mas você não vai falar com o garçom. E o Espírito Santo está na Terra hoje na condição de garçom. Ele está, como eu costumo até dar o exemplo dos shows, quando você vai a um show, no palco tem lá uns homens e mulheres vestidos de preto, que eles não aparecem. De vez em quando um passa na frente e você consegue enxergar. Mas por quê? Porque o foco, a luz, o foco da luz é colocado no cantor ou na banda. Nunca nesses que ficam lá ligando o fio, levando instrumento de um lado para o outro, trocando os instrumentos dos artistas, porque esses fazem o trabalho de bastidores. E o Espírito Santo hoje está fazendo o trabalho de bastidores. Então é um erro tremendo louvar o Espírito Santo. Tem hinos, né, que falam, tem um hino que fala assim, ó Espírito, eu te louvo, não sei o quê, tá, tá errado, tá errado. É falta de entendimento cantar louvores ao Espírito Santo. Nós cantamos louvores ao Pai, cantamos louvores ao Filho. Como também é falta de entendimento orar ao Espírito. Porque se a Bíblia não nos ensinou a orar ao Espírito, em nenhum caso você encontra pessoas crentes na Bíblia orando ao Espírito Santo. Então, quando você ora ao Espírito, não é o santo, é algum espírito que vai atender o telefone seu, atender seu telefonema. E isso aí não é uma coisa muito boa, não. Então, é preciso orar com sabedoria, é preciso adorar com sabedoria, louvar com sabedoria, e não simplesmente entrar na onda desses cantores evangélicos e colocar adoração ao Espírito Santo. E não é só desses cantores modernos, não. Me lembro que tinha um hino até muito bonito, do cantor cristão, que é o Inário Batista, que, que, que fala, Santo Espírito, eu te adoro. Triste, 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 triste. Eu, antes de entender, eu cantei, porque eu não entendia. Depois que eu tive o entendimento, eu não posso fazer isso agora. Agora eu sei que está errado, né? Então ele falou que no versículo 5, de alguém assim, que alguém assim? Do homem em Cristo. Me gloriarei eu, porque essa glória não fica com ele, vai para Cristo. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Ele vai contar o que aconteceu com ele, onde ele apanhou, onde ele foi apedrejado, onde ele ficou doente, porque isso tudo aconteceu com ele. Aí ele ali está relatando, ele não está se gloriando. Irmãos, fiquei doente, foi maravilhosa a minha doença. Não é isso que ele está falando aqui. Né? Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, ele toma todo o cuidado para se diminuir, para ficar pequeno aos olhos e ouvidos dos irmãos. Que preciosidade isso, que diferença isso dos líderes cristãos, que fazem tudo para arrancar aplausos da, da sua audiência, para ganhar prêmios, para ganhar títulos. Eu sempre me lembro, uma das coisas que o senhor começou já a me tocar, eu e a Cristina, nós tínhamos acabado de nos converter, estávamos reunindo já há poucos meses com irmãos batistas e fomos convidados para um culto em Brasília, uma igreja central, Batista Central de Brasília. Era um culto de troca de pastores. Um pastor que tinha servido ali durante vários anos ia embora e outro vinha tomar o seu lugar. Então eu e ela fomos nesse culto e ali estávamos nós de jeans, camiseta suja, botina,
que era o jeito que a gente andava, né? E aquela multidão toda de vestido chique, de terno, gravata, perfume para todo lado, né? E a gente fedendo mato. E aí começou o culto. Falei, bom, começou o culto, que legal. Ai, que desespero, que coisa horrível. Era um pastor subia no palco e começava a elogiar o outro. Porque o pastor fulano vai fazer um grande trabalho, porque ele é assim, ele é isso, ele é maravilhoso, ele é top, ele é os 10 mais, ele aí rasgava seda de monte em cima do pastor que ia tomar a posição. Aí descia do púlpito, o outro que estava chegando assumia, não, é muita bondade do irmão, porque quem realmente é maravilhoso é o pastor fulano. Ele fez uma obra fantástica, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí descia do púlpito, o outro subia. Não, temos que reconhecer que esse irmão que está chegando é maravilhoso e blá, blá, blá. Gente, eu fiquei enojado. Chegou uma hora, eu quase que levantei a mão. Assim, ô, pessoal, ninguém vai falar de Jesus aqui, não? É só essa, vai ficar só essa rasgação de seda aí, um se lambuzando com o outro aí. Ninguém vai falar, não vai ter evangelho aqui hoje, não vai ter pregação, nada. Ali já foi um baque muito grande, até os irmãos que tinham me levado lá, os irmãos muito queridos de Sobradinho, perto do Distrito Federal, que tinham me convidado e levado. Nós ficamos, acho, na casa de um deles. Eles também perceberam, eles até quase que se desculparam do tipo de culto que eu acabei assistindo, porque não era isso que eles queriam que eu assistisse, eles queriam que eu visse um culto de estudo bíblico, de pregação do evangelho, alguma coisa assim. Mas ficou aquela rasgação de seda, ficou uma coisa nojenta. E a gente que era meio hippie, né, meio fora dos caminhos normais das coisas, meio bicho grilo, para a gente foi um impacto tremendo, muito negativo. Então, aquela já foi uma das coisas que começaram a nos afastar do sistema religioso. Então, ele vai falar no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, claro, ele vai contar as coisas que aconteceram com ele, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E no versículo 7 de 2 Coríntios 12, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós já vimos isso acontecer no Antigo Testamento, quando Deus permite que o rei Saul tenha um mau espírito, um espírito maligno afligindo ele. Tem depois outros casos também, em que o próprio Senhor, convocando lá os anjos, né? Quem irá para atribular o rei fulano? Não lembro exatamente a passagem, mas é porque qual, Deus usa, o Senhor usa os espíritos malignos, os anjos caídos, para o seu propósito. E às vezes ele usa como um chicote para o ensino daqueles que são seus. Nós vemos isso acontecer também com os próprios reis. Quando Israel caiu em pecado, caiu em idolatria, se dividiu e tudo mais, e aí o Senhor permitiu que Nabucodonosor tomasse a frente como o maior rei, maior reino de toda a terra, e o Senhor usou esse rei para disciplinar o seu próprio povo, para levá-los extraditá-los para a Babilônia, não é? Depois tem Ciro também. Então, ao longo da história, o Senhor sempre acabou usando quem ele quis para ensinar lições ao seu povo. E individualmente também, como no caso de Paulo aqui. É claro que esse mensageiro de Satanás devia ser um espírito maligno para me esbofetear,
a fim de não me exaltar. Provavelmente ele se manifestava na forma de uma doença ou de algum tipo de defeito que era repulsivo, porque por outras passagens a gente percebe que talvez fosse uma enfermidade dos olhos. Quando Paulo escreve: vede com que grandes letras eu vos escrevi de meu próprio punho. E numa outra, ou seja, talvez porque ele não enxergasse direito mais, né? Estivesse com problema de visão. E uma outra passagem ele fala que os irmãos haviam recebido ele como se recebesse o próprio Senhor, e ele não tinha sido motivo a aparência dele não tinha sido motivo de escândalo para os irmãos de uma determinada assembleia, porque talvez ele tivesse sei lá, uma deformidade que esse espinho na carne, esse espírito maligno causou no rosto dele. Então, para que não me exaltasse, ou seja, a finalidade era uma finalidade que Deus colocou para Paulo não se exaltar. O colocou rédea curta, para que não me exaltasse, porque se ele se exaltasse, ele não podia continuar na sua missão de pregar. Ele ia cair no mesmo erro que caem muitos pregadores por aí que ficam contando farol. Ele não poderia mais ser um vaso útil na mão do Senhor, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, que realmente as revelações que ele recebeu, ninguém mais recebeu. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Imagina se você fosse uma pessoa que cada vez que vai contar um farol, levasse um tapa no rosto, pá! Desse uma mão assim do nada e pá! Desse um tapa. Aí vai contar outro farol, não, porque pá! Seria mais ou menos isso. Então, ele aprendeu a não se exaltar. Ele aprendeu a não contar farol. Ele aprendeu que tudo, porque as revelações que ele recebeu eram do Senhor. Não eram ele, né? Quem te faz diferente? Ele fala na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4. Quem te faz diferente? Ele falando para os Coríntios, né? Porque ele está falando dos dons e de como o Senhor usava esse ou aquele. Quem te faz diferente? Quem te diferencia? Quem faz que você seja alguma coisa? Né? O que você tem que não tenha recebido? Ou seja, que era seu já, é, da sua propriedade, da sua pessoa, nada. Tudo é graça, tudo é dom. E aí ele fala no versículo 8 aqui uma coisa importante também, acerca do qual espinho, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele orou. Mas ele não orou uma vez, ele orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes. Orou uma vez, não aconteceu nada. Orou a segunda vez, não aconteceu nada. Orou a terceira vez, não aconteceu nada. E aí ele foi entender, então, que realmente não ia sair esse espinho, não. Tem algumas traduções alguns comentaristas que falam que não era um espinho, assim, tipo espinho pequenininho, que entra na pele e você arranca com uma pinça e tal. Que era uma estaca, uma coisa dolorida, uma coisa muito, muito dura, né? E ele orou 3 vezes ao Senhor. O Senhor não tirou. O Senhor não tirou dele esse sofrimento, esse instrumento de tortura que o próprio Senhor permitiu. Então, muitas vezes, nós também, o Senhor permite isso na nossa vida. Muitas vezes. Quantas vezes nós ficamos doentes, né? Ficamos enfermos e depois, numa cama de enfermidade, a gente tem tempo para voltar a fita e falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me achei alguma coisa, eu achei que eu era a última bolacha do pacote, e, e aí a gente começa a fazer um exame de consciência, porque o Senhor permitiu uma doença.
Ele permite em nós também esses espinhos na carne, ele permite em nós. Eu me lembro de um caso que me contaram de um irmão nos Estados Unidos, que quando nasceu um filho dele, o bebê ficou muito doente, quando era pequenininho, ficou muito doente. E esse irmão orava desesperadamente para Deus curar o seu filho. E o Senhor curou. Finalmente, o menino sobreviveu à doença, cresceu, e depois de grande, o pai dizia que ele estava arrependido de ter orado tanto por aquele filho. Ele deveria ter deixado o Senhor levar o seu filho enquanto era criança, porque esse filho se tornou um bandido, que destruiu famílias, que roubou, matou, e se tivesse ido embora criança, já não teria causado tanto dissabor, tanta vergonha como ele causou. Então nós temos que, às vezes, entender que nós devemos ser receptivos para as coisas que o Senhor coloca em nossa vida. Nem sempre agradáveis, nem sempre agradáveis. Ninguém gosta de tratar o canal do dente sem anestesia, né? Mas às vezes o Senhor permite para nos ensinar alguma coisa. O Senhor permite para nos ensinar. E Ele permite enfermidades. Ele permitiu, por exemplo, que aquela mulher que viveu no século XIX, Fanny Crosby, permitiu que ela tivesse na infância uma doença nos olhos que a deixou cega, logo no começo da sua infância. E ela viveu cega, e ela, mesmo cega, ela foi uma das maiores escritoras de hinos. Muitos hinos que nós cantamos hoje foram escritos, a letra escritos por ela. E talvez, se ela fosse saudável, ela estivesse olhando as vitrines e não tendo tempo para se ocupar com as coisas do Senhor. E muitos casos assim que nós encontramos de irmãos e irmãs que só, vamos dizer assim, tomaram jeito quando caíram doentes, porque o Senhor permitiu uma doença, permitiu um espinho na carne, porque eles estavam muito distraídos, né? Então, é por isso que ele vai falar mais adiante, ele fala, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A única passagem na Bíblia que fala essa expressão, o poder de Cristo, é esta aqui. Pelo menos foi o que um comentarista escreveu a respeito dessa passagem. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Então sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. Tem um versículo que é muito usado de maneira errada. É... Deixa eu ver se eu encontro aqui. É Filipenses 4, versículo 13. Ele escreve assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, esse versículo isolado é muito usado ele isoladamente, né, em cartões, em frases feitas, tal. E, e a pessoa usa no tipo assim: não, eu posso ficar rico, sim, porque Cristo me fortalece. Eu posso vencer essa doença, porque Cristo me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas peraí, amigo. Leia o contexto. Versículo, versículo 11, ele fala assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho.
Então eu posso contentar-me com o que tenho, porque Cristo me fortalece. Então eu não vou querer seguir o evangelho da prosperidade para ficar milionário, porque eu, com o que tenho, eu posso viver contente, porque Cristo me fortalece para aceitar isso para a minha vida. Versículo 12, 4, Filipenses 4:12, sei estar abatido e sei também ter abundância, porque Cristo me fortalece. Ou seja, ele me capacita para qualquer situação. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, não é que eu posso virar um super-homem e eu vou falar Shazam, e aí vai sair raios das mãos para acontecer as coisas. Nada disso. É que eu estou capacitado a enfrentar qualquer situação, as mais desagradáveis possíveis, porque Cristo me fortalece. E nós estamos falando de Paulo e do seu espinho na carne, e ele fala basicamente isso no versículo 9. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Será que um lutador de UFC, ou FHC, F alguma coisa lá, o UFC, acho que é, se gloria nas suas fraquezas? Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Mas o cristão pode se gloriar nas fraquezas. O cristão pode ficar feliz quando está fraco. Ele pode se alegrar, inclusive, na enfermidade. Ele pode saber que aquela dor de dente que ele está tendo é o Senhor que permitiu para ele aprender alguma lição. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, na minha depressão, na minha enfermidade, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Por que isso? Como assim? Porque a minha carne, quando eu estou fraco, a minha carne perde potência, perde o poder, perde a capacidade de, de se intrometer nos meus pensamentos e ela acaba não podendo se gloriar, porque eu estou fraco, porque eu estou doente, porque eu sou perseguido, porque eu estou angustiado, estou depressivo, estou sendo injuriado, estou passando necessidade. Tudo isso que ele fala aqui. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Uma pessoa normal, e nós cristãos não somos normais, não aguentaria uma coisa daí. Que é isso? Que é isso aqui? Nossa, mas o palestrante motivacional falou: você pode, você consegue, você vai vencer, você não sei. Não, não vai, não vai. Eu me lembro até de um treinamento que eu fiz, era o diretor de uma companhia em São Paulo, ele me contratou para ficar um dia inteiro. Ele tinha verdadeiro pavor de falar em público. Então, a empresa me contratou, me chamou lá. Cheguei de manhã, fiquei o dia inteiro com ele. Foi uma imersão, né? Porque ele tinha sido contratado como diretor daquela empresa, ele tinha pavor de falar em público, ele congelava, ele molhava as calças quando tinha que falar em público. Então, ele não. Mas como a empresa ia fazer um evento muito grande, com mais de 500 gerentes vindos de todas as partes do país, ele ia ter que apresentar
as novidades, as mudanças, etc. e tal, para aquele público enorme. Por isso ele estava querendo morrer. Ele já estava entrando em parafuso. Então eu cheguei lá, conversamos, tal, eu já deixei claro uma coisa. Eu falei assim, ó, você vai ter que fazer uma palestra, mas vai ter que se conscientizar de que você é uma droga de palestrante. Você não presta para fazer palestra. Você não serve para fazer palestra. Porque quando você tem que fazer palestra, você fica tremendo, você fica suando, você molha as calças. Porque você não é uma pessoa para fazer isso. Não é a sua obrigação. Sua obrigação é ser um bom diretor, é ser um bom dirigente. Não é fazer a palestra. Bom, aí eu segui essa linha e ao longo do dia, claro, né? Porque não adiantava eu acabar de falar, aí 5 minutos, falei assim, agora pode me pagar que eu vou embora. Não, eu peguei, dei todas as dicas de como fazer a palestra, como preparar, o que falar, o que não falar, começar falando de coisas que ele falaria mesmo sem preparo, tipo falar dos filhos, falar do time de futebol, e a hora que tivesse, sentisse mais à vontade, aí entrar no assunto, né? E aí fui dando todas as dicas, tal. Chegou num determinado momento, eu acho que, né, não sei se era na hora do almoço ou na hora do café, veio a assessora dele, entrou lá na sala, né? Nós estávamos. E, então, doutor Fulano, como é que está indo? Já então, já está pronto para enfrentar o desafio e tá. Eu falei, tá pronto nada. Esse cara vai quebrar a cara. A hora que ele subir no palco lá, ele vai se empurrar todo. A mulher abriu os olhos da mãe, ele rindo, né? Ele rindo porque ele já sabia qual era a técnica, né? Ele rindo. Não, seu Mário, o senhor não pode falar isso, o senhor tem que ser motivador, tem que ser motivacional, tem que falar que ele vai conseguir, que ele vai arrebentar. Não, não vai, não vai. Eu já até ensinei, eu ensinei ele a hora que subir no palco para urinar no palco. A mulher aí queria arrancar os cabelos, né? Como assim urinar no palco? Essa é uma técnica, né, também de palestrante, que é você fazer o que o cachorro faz. O cachorro, quando chega num terreno desconhecido, ele vai e levanta a perninha num poste, levanta a perninha na árvore, levanta a perninha no muro, porque ele marca aquele terreno agora para ser propriedade dele. O leão faz isso também. E a ideia é essa: você sobe num palco desconhecido, você tem que reconhecer todos os detalhes que tem ali e marcar isso, que aquele agora é território seu. O palco é seu, de mais ninguém. E aí, então, você vai começar a trabalhar. E ainda quando eu falei que ele já urinou no palco, a mulher queria morrer, né? Aí, e ele rindo, ele se abrindo de dar risada. Aí eu expliquei para ela que realmente a técnica era essa. Ele não podia achar que ele era um profissional de palestra, porque ele não era. Então ele ia ter que aprender a usar o que ele tinha para fazer aquela palestra. Aí, bom, passaram-se 2 dias, me ligam da empresa, a assessora dele, assim, Mário, seu Mário, foi um sucesso a palestra dele. Claro que foi, né? Porque ele se libertou do medo. O medo e a pressão que ele tinha de ser perfeito, deixei claro que ele nunca ia ser perfeito. Nunca ia atingir perfeição, principalmente numa área que não era dele. Ele tinha que ir lá e só entregar o recado e pronto. E ele acabou superando todas as expectativas, inclusive dele próprio. E aqui, quando fala de sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, quando estou fraco, então sou forte. É porque aí eu reconheço a minha incapacidade e deixo Cristo agir em mim. Deixo o Espírito Santo trabalhar. É como quando você tenta enfiar na cabeça da sua família que tem que crer no Senhor Jesus, ou que, se já são crentes, que eles têm que congregar o nome do Senhor só, que tem que sair da denominação onde estão. Então, você tenta enfiar na cabeça deles isso e só arruma briga, só arruma confusão. Deixa o Espírito agir, ora, entrega nas mãos do Senhor e deixa que o Espírito Santo vai agir. Talvez ainda leve uma vida para ele agir. Muitas mães que oraram a vida inteira pela conversão de um filho partiram para o Senhor
sem terem assistido à conversão do filho. Porque o filho se converteu depois da partida da mãe. Eu conheço pessoas assim. Depois que a mãe foi embora, aí que o filho se converteu. Então, não se aveste. Acho que fala veste no Nordeste, né? Não se aveste, não. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele, confia no Senhor, mesmo que você se sente fraco, se sente injuriado, passando necessidade, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Quando você está fraco, você está forte, porque a sua carne sai da frente. Sai da frente, carne. Aí é você só e o Senhor, deixando o Senhor trabalhar. Mas eu acho que podemos abrir para perguntas, né? Que eu acho que eu já falei demais. Ó, o Milton levantou a mão já. Olha, Newton, a sua pergunta é: eu disse que o Satanás pode até matar um cristão e achando que está fazendo um grande favor, né, uma grande coisa, mas na realidade ele acabou fazendo um favor para esse cristão. E você pergunta se tem na Bíblia um exemplo de um cristão que anda no Espírito e acabou sendo morto por Satanás, abatido por Satanás, as palavras que você colocou. Eu conheço um, o próprio Senhor. O próprio Senhor. Deus permitiu, Deus Pai entregou seu filho para que fosse morto na cruz. E isso para bênção nossa. Então, não, a ideia de que Deus não vai permitir que toque na carne do cristão, permite sim. Na realidade, você está citando o que aconteceu lá com Jó, não é? Quando naquele caso, primeiro o Senhor permite que Satanás toque nas coisas, nos pertences de Jó. Mas numa segunda instância, na segunda vez que ele vem, ele fala, ó, pode tirar tudo dele, mas não toque na sua carne, ou seja, não mate Jó. Porque ali era um caso que o Senhor queria que Jó ficasse vivo até o fim. Senão nós não teríamos o livro de Jó. Simples assim. Alguém perguntou se os 14 anos do versículo 2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ou seja, 14 anos atrás, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não é que ele ficou 14 anos no terceiro céu, não. 14 anos atrás ele foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui caiu a net do Dow. Essa eu não sei responder. Essa eu não posso. Não posso levantar a net do Dow. Nós, como mensageiros de Deus, devemos agir como João Batista, que disse: importa que ele cresça e eu diminua. Corretíssimo. É por aí mesmo. David Santana, boa noite, irmãos. Desculpe o atraso. Vai ter uma pequena multa aí, viu, David? Vai perder ponto. Fazia na Uhum. escola, né? Fazia na escola, né?
Bom, não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Baseado em 1 Coríntios 11:30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Qual é a dúvida exatamente? Não, aqui não está falando de desobediência, aqui está falando de fraqueza. Fraqueza, nós todos temos fraquezas, né? Mas nem por isso somos desobedientes, por causa de fraqueza. Pode talvez interpretar da maneira que, tipo assim, a pessoa tem uma fraqueza pela bebida, né? Ah, então vou me gloriar na minha fraqueza pela bebida. Não, não é disso que está falando aqui. É a fraqueza natural do corpo humano. Boa noite, Maré. Eu não me coloquei bem aí na pergunta, porque eu vejo, se não me falha a memória, já vi alguns irmãos falar que a desobediência, ela não traz enfermidade. Aí eu fiquei pensando nesse versículo aqui, 30, que fala que havia muitos que estavam fracos e doentes e muitos que dormiam. Então eu fiquei pensando, hoje uma pessoa que anda em desobediência à palavra de Deus, ela pode, às vezes, até ficar enferma. Sim, claro, você já citou o versículo, em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Ah, porque você falou de 1 11:30, que eu peguei 2 Coríntios 11:30. Eu fui no lugar errado aqui. Então, 1 Coríntios 11:30. Realmente, eu não sei quem disse que desobediência não causa doença, porque causa sim. O versículo que você lembrou foi bem colocado. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque quando nós desobedecemos, o Senhor pode dar uns tapas na gente também. É assim que Deus disciplina, né? Como fala lá em Hebreus, Deus, Deus castiga o filho que ama. Hebreus 12, versículo 6, versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então é muito importante isso daí, porque veja que precisa tomar cuidado também para não confundir as coisas. Porque às vezes a pessoa fica doente e fala assim: ah, o que foi que eu fiz para ficar doente? Ah, por que eu fiquei doente? Eu não fiz nada de errado para ficar doente. Pode ser que não fez nada de errado mesmo, mas o senhor está usando aquela doença para outra pessoa. Assim como acontece com a morte de um cristão. Um cristão pode ser levado antes do tempo, ainda jovem, por exemplo, experimentar a morte, porque ele não está dando um testemunho aqui na Terra que seja adequado à sua posição de cristão. Ele está em pecado para a morte. Pecado para a morte é morte física. Então, o senhor prefere levá-lo para o céu do que deixar ele aqui fazendo bobagem, né? Mas, às vezes, também ele é levado embora porque o senhor quer tratar com alguém da família dele. Alguém que estava, não queria ouvir o evangelho, não queria crer no senhor, não queria se arrepender. E aí, um membro da família vai embora precocemente, né? Aí cai a ficha naquela pessoa
e aí sim que Deus vai conseguir trabalhar no coração dessa pessoa. Então, alguém pode morrer ou sofrer por causa dos seus próprios erros, para ser a sua morte ou sofrimento ser usado para outros, ou como um testemunho genérico, como é o caso daqueles que eu mencionei, que foram mortos pelos terroristas. Imagina que testemunho que eles deixaram. Muitos daqueles terroristas lá não conseguiram dormir à noite, escutar o cara morrer cantando. É isso aí. Irmãos, vamos dar graças então, se não tem mais nenhuma dúvida. Vamos encerrar? Ok, tá Oi. dando pra ouvir? Oi? Aí, pronto. A internet tomou um tombo aqui, né? Eu ouvi o barulho aí, panela, pau de macarrão. Será que foi a internet? Não? Tomou um trupicão, Dal? Oi? Tomou um trupicão aí. É, caí longe. Voltei agora. Então, tudo certo, né? Vamos marcar, Mário? Onde foi que ficou? Continuar no 11, né? Segunda. 2 Coríntios 12, versículo 11. Pronto. Então, tudo ok. Eric, já está marcado aí, né? Já tá pronto aqui. Pronto, Eric.